Além dessa perseguição, o que mais me escandaliza, professor Suano, porque o professor Suano, além de conhecer muito da Venezuela, é um profundo conhecedor da história alemã também. Porque esta notícia que eu vou trazer para vocês, quem conhece a história alemã, quem conhece em especial o período da Segunda Guerra, ou seja, o período da Alemanha nazista, deve saber que uma das formas de desumanizar o judeu era levando em cartilhas escolares, desenhos animados, pecinhas de fantoche, brinquedos para criança, de judeus como vilões, de judeus como demônios, de judeus com rabinho do diabo, com chifres escondidos, que judeus tinham um cheiro de enxofre, enfim. A tática escolhida na Alemanha nazista para rebaixar o judeu de ser humano a animal, a monstro, está sendo replicada na Venezuela. Mesmo com a tensão na Venezuela, o regime Maduro, essa é a velocidade do TP, ainda encontrou brecha para fazer uma uma desgraça e uma animação. O episódio mais recente de Super Bigode, série de desenho animado produzido pela TV estatal, é claro, mostra o super-herói, que é o Bigode, claro, o ditador é o herói, que faz referência a Maduro, exorcizando o inimigo Elon Musk, representado como o diabo. Vamos conferir. Con todo el poder que tengo en tecnología y la dominación en redes sociales, voy a cambiar la manera de pensar de los venezolanos. Quiero las riquezas naturales que tiene ese país y no creo en ningún superhéroe. Voy por ti, Super Bigote. Aquí estoy de la mano de Dios y de nuestro pueblo. Vengo contra ti. Vengo contra Venezuela. Sus riquezas serán mías. Yo en este tiempo soy David y te voy a demostrar junto al pueblo venezolano que soy David contra Goliat. Dios está con nosotros y el que se mete con Venezuela se seca. Derrotamos todo el ciberataque que ha querido implementar el imperialismo. El fascismo no entrará a Venezuela porque tiene quien la defienda. Y yo soy su fiel protector, porque trabajo en equipo. Victoria segura. Bom, inicialmente, meus cumprimentos a ti, Pavinato, a todos à mesa e a todos aqueles que nos acompanham. Você foi muito feliz quando você mostrou a tática que era utilizada na Alemanha, em especial sob a orientação de Joseph Goebbels. Exatamente isso, é um processo de demonização, porque assim você desumaniza, e ao desumanizar você consegue fazer com que seja admissível qualquer violência contra aquele que é identificado como opositor. Essa, inclusive, é uma das razões pelas quais eu sempre critiquei o uso da linguagem neutra, porque foi usada a linguagem neutra pela Alemanha nazista para tornar as pessoas coisas. Essa foi uma forma que eles tentaram. No caso da Venezuela, o que a gente vê a situação em que o exército está, eu lamento muito que o exército esteja preocupado neste momento por causa da tensão na Venezuela. As suas preocupações deveriam ter sido muito anteriores. Curiosamente, de uma forma que eu tenho aí, é uma satisfação que eu tenho, a carreira militar se encerra como coronel e todo oficialato, ele continua mantendo a sua honra, os seus princípios e os seus valores. O nosso comando, infelizmente, ele apostou em manter apenas a cordialidade. Nessa manutenção da cordialidade se curvou muito e passou a mostrar aquilo que não deveria mostrar, de forma que agora ele está surtindo os efeitos por razões erradas, apenas pela tensão que está vivendo a Venezuela. Este não é o problema. O problema no Exército é preservar a sua honra, preservar o seu treinamento, a sua função profissional. Quando você junta todas as coisas, e agora eu encerro, você vê um fato em que você tem um ditador que está utilizando todas as artimanhas que são adotadas pelos regimes totalitários, autoritários e no caso, regimes ditatoriais,
para atuar contra o seu povo, e nós vamos sentir as consequências disso. Você falou que você estava falando da Venezuela, poderia estar falando do Brasil. Sinceramente, hoje nós estamos falando de uma única realidade, porque infelizmente essa realidade impacta em toda a América Latina, em especial alguns governos que conseguem ver o seu povo apenas como serviçais, esquecendo que eles é que são os servos da sociedade e do povo que eles governam. Governam em seu nome, por isso são apenas empregados do povo. Impacta é uma coisa ruim nesse sentido. Será que é porque vem das pactas que trabalhavam com a Xuxa? Hein, Geisiane? Olha, é completamente inacreditável, né? Como eles não têm o menor senso do ridículo, para além de qualquer outra coisa, né? A ponto de criar um desenho para fazer toda a manipulação da coisa ali. A gente sabe o que acontece na Venezuela, a gente sabe o que acontece no Brasil. A gente sabe que as duas situações são muito feias e já são uma ditadura instaurada. Talvez na Venezuela tenha um pouco mais de violência e seja muito mais explícita essa violência em relação ao que acontece aqui no Brasil, e por isso que lá tem um reconhecimento internacional, ao contrário daqui. Mas, assim, é a mesma coisa. Quando a gente vai analisando e vendo, são as mesmas táticas. É usado os artifícios para dessensibilizar a população em relação ao outro, para demonizar o outro e criar todos esses artifícios para a instauração do poder deles. Assim, é a mesma coisa. Quando a gente avançar aqui no decorrer do programa e começar a falar os pormenores aqui do que está acontecendo no Brasil, a gente vai chegar à conclusão que é a mesma coisa. A gente não sabe. O meu medo é eles abrirem a fronteira e fazer um país só, porque em termos de modus operandi já é o mesmo, tanto aqui quanto lá. Esse medo eu não tenho, né? Porque aí você tem que escolher quem que vai ser o ditador. É verdade, eles vão e fica difícil. Eles, né? Agora, Luiz Arthur Nogueira, né, junto com esse desenho, você veja do que é capaz Nicolás Maduro. Hitler, pelo menos, era ateu. Mas ele consegue fazer igual a Hitler e ainda segurar a Bíblia na mão. E ao lado disso, né, este corte no orçamento por exército, diante dessa notícia de hoje, que é a arrecadação federal soma 231 bilhões em julho e bate mais um recorde. Pois é, Pavinato, isso mostra o quão estapafúrdio é esse corte de 370 milhões de reais para o Exército. Isso não representa nada diante desse número recorde. Foi o 8º mês consecutivo que o governo federal quebra recorde de arrecadação. Desde dezembro do ano passado, em todos os meses, houve recorde histórico de arrecadação. Só para a gente ter uma ideia, nos 7 primeiros meses deste ano, o governo federal já arrecadou 1,5 trilhão de reais. Quem arrecada 1,5 trilhão de reais não deveria precisar cortar 370 milhões apenas de uma verba do Exército que vai comprometer a segurança da nossa fronteira. Isso mostra, Pavinato, que o governo ele é ruim nas escolhas que faz. Primeiro, não quer cortar gasto. Quando se rende à realidade, escolhe os lugares errados para fazer os cortes. Ou seja, estamos nas mãos de pessoas que não sabem conduzir a política fiscal do Brasil. Marcelo Bella. Olha, primeiramente, boa tarde a todos os nossos assinantes, nossos seguidores, a mesa, ao mestre Pavinato. Hoje, 22 de agosto de 1942, coincidentemente, o Brasil declarava guerra à Alemanha nazista e à Itália fascista. Hoje nós temos uma guerra contra nós mesmos, né? Parece que o governo do Brasil está declarando guerra ao povo brasileiro. No que diz respeito ao corte de verbas do Exército, já é sabido que em governos onde os governantes são ditaduras relacionadas a socialismo, as Forças Armadas passam a ser supérfluas e apenas seguranças palacianas. No que diz respeito ao Maduro, nós estamos assistindo à morte de uma ditadura. Ali está sendo realizado um trabalho onde o povo venezuelano está fazendo uma pressão e o ditador está desesperado. Quando a gente pensa em ditaduras anteriores, Muammar Gaddafi, Mussolini, Hitler, Saddam Hussein, entre outras, todos foram depostos pelo próprio povo e mais, executados. Nicolás Maduro vai ter que fazer uma escolha de Sofia, ser deposto pelo povo venezuelano ou pelos narcotraficantes associados.